Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma review de livro. Hoje nós estamos iniciando um novo livro, mas antes de nós começarmos, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito no canal. E hoje o livro que nós estamos começando é o livro do Max Lucado, Você Não Está Sozinho. Esse livro está sendo muito legal lê-lo, então falando um pouquinho sobre o livro, né? O Max Lucado, ele é considerado, né, o líder no segmento de livros de inspiração nos Estados Unidos. O Max Lucado, ele já tem mais de 70 obras publicadas. Esse livro foi publicado pela Thomas Nelson Brasil. Também o Max Lucado, ele já morou no Rio de Janeiro, ele fala português, ele tem vários best-sellers. É um livro que tem 136 páginas, é um livro bacana, um livro curtinho. Esse livro eu ganhei de presente de um meu amigo chamado Ricardo Ali. Ele que me presenteou com esse livro há alguns anos, e como vários livros que eu ganho e que eu compro, principalmente os que eu compro, eles ficam aqui durante muito tempo, né? Eu já falei várias vezes que eu compro livros para ter, não para ler, né? Brincadeiras à parte, mas é porque muitos livros que eu compro é para que eu tenha eles à mão, para que assim que eu tenha o interesse de ler sobre uma coisa, eu tenho muitos livros para estudo, então quando eu quero estudar algum assunto específico, eu vou e busco, né, partes do livro, enfim. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho desse livro. Esse livro tem sido muito bacana, ele tem várias sacadas legais, tem muitas ideias interessantes aqui, então vamos começar a falar um pouquinho sobre ele agora. E o subtítulo desse livro é Coloque sua vida nas mãos de Deus e alcance a verdadeira felicidade. Como eu já falei, eu tenho gostado muito desse livro. Ele é dividido em duas partes, tá? Ele tem aqui 14 capítulos e ele é dividido em duas partes. Cada parte tem 7 capítulos, né? A primeira parte é o Deus que pondera e a segunda parte o Deus que promove. Então, obviamente, ele começa com os agradecimentos e todo autor, né, agradece a sua família, agradece as pessoas principais que o ajudaram. E os agradecimentos dele eu queria salientar né, que ele fala que ele uma vez encontrou um amigo no hall de um hotel, que é um amigo que chama Silly Yates, e ele foi tomar um lanche, né, com esse amigo, e ele perguntou o que Deus tem lhe ensinado nesse ano. E aí o amigo dele respondeu, né? Ele tem me ensinado que não é sobre mim. E a partir de então o Max Lucado, ele teve a ideia de começar a falar sobre isso, né? Ele fala aqui, ó, essa resposta estimulou reflexões suficientes para que se transformassem em uma série de mensagens e eventualmente neste livro. Então me parece correto fazer uma pausa e agradecer a Silly Yates. Obrigado por ter dividido o pensamento comigo, mais importante que isso, obrigado por ter dado forma a ele. E aí então nós vamos para o prefácio. Quem faz o prefácio é o David Robinson, que ele é um ex-jogador da NBA. E ele fala que os times do campeonato da NBA, eles têm algo em comum. Eles jogam com um objetivo, né, comum, né? Os jogadores ali jogam com um objetivo na mente, né? E obviamente esse objetivo é ganhar. E ele fala que cada jogador ele precisa contribuir com a sua parte, com o seu dom, com a sua especialidade, para que o time ganhe. Porque não adianta ter uma questão egocêntrica, né? E esse livro ele vai falar muito disso. E ele fala uma coisa legal aqui, olha. O objetivo não é a nossa própria glória. Na verdade, tentar fazer com que a vida seja sobre nós joga a felicidade para longe do nosso alcance. E aí ele fala que a Bíblia está repleta de homens e mulheres que viveram nesse modo egocêntrico, né? E o David Robinson ele fala que se nós aprendêssemos com eles, nós viveríamos em liberdade. Ele dá alguns exemplos bíblicos aqui. Ele fala, seríamos capazes de curtir os nossos sucessos sem ficar com os créditos como o rei Davi? Iríamos suportar problemas com a confiança de Deus como Jó? Com a confiança em Deus? Estaríamos livres de horários e agendas como Moisés? Ou iríamos descobrir os planos que os planos de Deus são incríveis, enfim, várias coisas aqui, e ele finaliza aqui o prefácio dizendo que um estilo de vida centrado em Deus, ele iria nos libertar para que nós vivêssemos a vida ao máximo. Então eu acho que faz bastante sentido e obviamente tem tudo a ver com o livro, né, o prefácio do livro, isso é claro, mas eu achei bastante interessante essas situações que o David Robinson colocou aqui. Então iniciamos aqui o capítulo número 1. O capítulo 1 é Acabe com o egocentrismo da vida.
E ele já começa falando assim: culpe Copérnico pelo fim do egocentrismo. E ele comenta aqui que a descoberta de Ptolomeu no século II nos convenceu, né, a ponto de falar o seguinte: enfia um alfinete no centro do mapa estelar e você acabará achando a Terra, né, que a Terra é o centro de tudo. Então Ptolomeu ali no século II dizia que a Terra era o centro de todas as coisas. Mas Copérnico, ele persistiu, né, em toda a descoberta dele, porque ele entendia que a Terra não era o centro de tudo. E aí fala aqui, ó: ele deu tapinhas em nossos ombros e limpou a garganta. Perdoem minha proclamação, mas... E apontando um dedo solitário em direção ao Sol, anunciou: contemplem o centro do sistema solar. As pessoas negaram os fatos por mais de meio século. Quando Galileu compartilhou a mesma opinião, o trono o encarcerou e a igreja o excomungou. E eu acho isso bastante interessante porque ele revolucionou, né, o modo de pensar. O que Copérnico fez pela Terra, o Max Lucado fala, Deus faz por nossa alma. E isso é bastante interessante, porque dando tapinhas nos nossos ombros também, né, nos ombros da humanidade, Deus aponta para o seu Filho, aponta para Cristo. E ele fala: o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o centro de todas as coisas. E quando Deus olha para o centro do universo, ele não olha para mim, não olha para você. Quando os operários, né, lhe dão esse exemplo, num teatro, eles apontam um canhão de luz para a estrela do show, esse canhão de luz não nos atinge, né? Está apontado realmente para a estrela, então a gente não pode achar que nós somos a estrela. Não, ele tem lá a estrela do show. Nós somos estrelas menores, ele diz. Nós somos apreciados, sim, nós somos valorizados, nós somos carinhosamente amados, mas centrais e essenciais, cruciais, ele fala: não, me desculpe, mas não somos. E aí, contrariando o que Ptolomeu falou, o mundo não gira ao nosso redor. E isso a gente tem que deixar muito claro. E é muito comum nós vermos hoje pessoas totalmente egocêntricas, pessoas em que acham que o mundo gira em torno delas, tudo é de acordo com o que elas querem, tudo é centrado nelas mesmo, né? O nosso conforto não é a prioridade de Deus, o Max Lucado fala. Se for, algo está errado. A gente está confundindo um pouco as coisas. Se nós somos o centro de tudo, como que a gente pode explicar morte, doenças, acidentes, terremotos? Se Deus existe para nos satisfazer, então a gente não estaria que estar sempre satisfeito? Nós não estaríamos sempre felizes e nenhum mal nos tocaria? Não. Então a gente precisa ter essa mudança copérnica, né, entre aspas, que ele diz. Deus não existe para fazer grandes coisas para nós. Nós existimos para fazer grandes coisas dele. Isso é importante. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você. É tudo sobre ele. E ele fala aqui que a Lua exemplifica muito bem o nosso papel. Porque a Lua não é nada senão uma grande rocha ali. E a luz que ela recebe, ela é uma rocha totalmente no escuro. A luz que ela recebe é a luz do Sol. É quem a ilumina. E nós somos a Lua. Nós podemos exemplificar. Jesus, como o Max Lucado aqui está apontando, ele é o Sol, ele é a verdadeira luz. A gente não tem que achar que nós somos maiores, ou a Lua falar: não, eu sou iluminado. Não, mas você é iluminado por alguém. A gente não pode achar que é o centro de tudo. E ele brinca até aqui, né? Ele fala: e a Lua está feliz em ser como ele é. A Lua está feliz em ser como ela é, né? Na verdade. Então isso a agrada. E nós temos que nos agradar em não ser o centro de todas as coisas, mas Cristo, Jesus, sendo o centro de todas as coisas. O Filho de Deus sendo o centro de todas as coisas, e tudo que nós fazemos é para Ele, não é para nós. Esse egocentrismo, ele não vale de nada. E ele até fala que não é surpresa que os lares sejam tão barulhentos, que o trabalho seja tão estressante, que o governo seja tão corrupto, porque a harmonia, ela é rara, ela não existe. Não tem existido harmonia, porque todas as pessoas querem fazer as coisas visando o seu próprio bem. E se as pessoas fazem as coisas visando o seu próprio bem, obviamente conflitos haverão, porque não haverá um bem comum a ser falado. E ele pergunta: como fazemos essa mudança? Isso aqui é bem legal também a gente falar.
Como podemos acabar com o egocentrismo? Participando de um seminário, uivando para a lua, lendo um livro do Lucado? Aí ele fala, nenhuma das alternativas, apesar do autor apreciar a última opção. Nós mudamos o foco em mim para o foco em Deus, refletindo sobre ele, testemunhando-o, seguindo o conselho do apóstolo Paulo. E ele cita aqui o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E ele finaliza aqui dizendo, contemplá-lo nos muda. E realmente contemplar a Deus e contemplar o Filho de Deus nos muda por completo. E uma coisa muito legal que tem nesse livro é que no fim do livro ele tem um guia de estudo. Então ele faz algumas reflexões sobre cada capítulo, ele faz algumas perguntas, então eu quero lê-las aqui para vocês e quero desafiá-los também. Anote também o que você pensa e quais são as suas respostas em relação a essas perguntas e comenta aqui no vídeo, comenta aqui as suas respostas, o que você acha. Eu peguei e escrevi em vários papéis o que eu anotei aqui também e eu quero falar algumas delas, eu vou falar as minhas respostas e o que eu penso, né, em relação a esse estudo aqui. Então o capítulo 1, obviamente, ele sempre tem a parte contemplando e a parte refletindo. A parte contemplando, ele diz aqui, a primeira pergunta, né, primeiro pensamento. O que Copérnico fez pela Terra, Deus faz por nossa alma, dando tapinhas nos ombros da humanidade. Ele aponta para o Filho, seu Filho, e diz, contemplem o centro de tudo. Aí ele diz, uma pergunta, por que você acha que nós naturalmente acreditamos que somos o centro do universo? O que eu penso? Eu penso que a nossa natureza é egocêntrica. Nós sempre pensamos em nós e nunca queremos nos machucar. Como Adão e Eva, queremos ser como Deus. Estamos preocupados somente com os nossos desejos. Já aqui a segunda pergunta, né, a B, como Deus revela seu Filho como o centro de tudo? Eu entendo que através da revelação. E essa revelação é dada através da busca e intimidade com Deus. A palavra do Senhor é a maior fonte de revelação, de busca e de intimidade. Já o segundo questionamento aqui, né, que vai sempre ter uma ou duas, né, A, B ou A, B e C, ele pergunta, o que aconteceria se aceitássemos nosso lugar como refletores do Filho de Deus? Eu penso aqui, vejo que passamos a viver em uma plenitude de Deus, pois só reflete sua glória aquele que está de acordo com a sua vontade e vive uma vida de santidade, separado do pecado e da vida que nos afasta dele. Já que a pergunta A, né, o que significa ser um refletor do Filho? Eu entendo, significa ser templo do Espírito Santo, sua morada, seus pés, mão e coração na terra. Nossas ações são reflexo do que há dentro de nós, ou seja, se estivermos cheios da sua luz, isso refletirá e poderá ser visto por quem estiver ao nosso redor. A pergunta B é, o que você acha mais difícil em seu papel como um refletor do Filho? Por quê? Tendo em vista a verdade que Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, são duas dificuldades que eu, Guilherme, entendo. A primeira, manter a chama acesa, já que somos pecadores e a glória não habita junto do pecado. E a segunda é não ser uma pedra de tropeço a outras pessoas pelas nossas falhas. Questão número 3. A vida faz sentido quando aceitamos o nosso lugar. A vida centrada em Deus funciona e nos resgata de uma vida que não funciona. A pergunta A. Como a vida faz sentido quando aceitamos nosso lugar? O que você diria ser seu lugar? Eu, Guilherme, digo o seguinte, nosso lugar é em Deus e em seus mandamentos e suas direções. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Você olha para a sua vida e vê ali mais somente alguns anos, ou seja, 10, 30, 50 ou 70, né, dependendo da sua idade, depois tudo se acaba. Já com o Senhor, nós temos toda uma eternidade. A pergunta B, como uma vida centrada em Deus nos resgata de uma vida que não funciona? Eu, Guilherme, penso o seguinte, nos resgata porque encontramos propósito e passamos a viver diferente. Muitos não vivem seguindo Jesus e fazem o que acham que devem, não o que acham certo. Se nós pegarmos o famoso Sermão do Monte, duvido que alguém ache errado ou inútil viver daquele modo.
ainda que não viva. Alguém acha que é melhor adulterar do que ser fiel? Eu duvido. Se vingar do que perdoar, divorciar do que resolver problemas e etc. Se todos entendessem a oração do Pai Nosso, ou mudariam suas vidas, ou nunca mais fariam essa oração. Porque quando a gente ora lá, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é bem complicado. E se Deus é justo, esse pedido fatalmente nos justifica ou nos condena. A parte refletindo aqui das questões, a primeira é: leia Efésios capítulo 1 do verso 18 ao 23. E aí ele pergunta, por que Paulo ora no versículo 18? Qual razão que ele dá para a sua oração nos versículos 18 e 19? Eu diria o seguinte, Paulo ora para que os efésios tenham a mesma revelação que ele teve de Jesus. Por isso a expressão, entre aspas, iluminados aos olhos do vosso entendimento. A pergunta B aqui é: liste todas as formas que Paulo usa para descrever Cristo nos versos 20 a 23 e como afeta você pessoalmente o fato de Cristo ser descrito dessas formas. Enquanto homem, templo de manifestação, é a minha resposta, né? Destra de Deus, acima ou superior a todos, governador sobre tudo, cabeça da igreja, pleno. E eu acho que isso afeta totalmente, porque nos dá vida abundante, e essa vida abundante prometida lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, onde Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Já a segunda parte aqui do Refletindo, ele fala para ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, e pergunta: como os crentes refletem a glória do Senhor? De que forma eles as refletem? Eu diria que sendo transformados e depois pelos frutos dessa transformação. Simples. Pergunta B. O que acontece quando crescentemente se reflete a glória de Deus, como diz no verso 18? Quem é responsável por isso? Eu digo que quanto mais reflexo da glória, mais pessoas serão alcançadas e transformadas. Obviamente, o grande responsável por isso é o Espírito Santo. Porém, temos a nossa parte da santificação e o abandono do pecado para que ele reflita em nós. E aqui nós terminamos o nosso capítulo número 1. O capítulo 2 é o capítulo Mostre-me Sua Glória. Ele começa contando, na verdade não começa, né? O capítulo inteiro ele conta a história de Moisés. Moisés ele estava ali ansioso, ele implorava por ajuda de Deus, porque ele falava assim: Deus, você me ordenou para conduzir esse povo, né, mas não permites saber quem enviarás comigo, você andará comigo ou não. Então se você ler lá depois Êxodo 33, você vai ver a história, né, porque pelo pecado do povo, Deus falou que não ia mais com o povo, ele ia mandar um anjo guiar, e aí Moisés ali reivindicou, falou: Deus, não, você precisa estar com a gente. E aí Deus ele fala o seguinte: eu mesmo o acompanharei. Ele segue ali, ele vai de acordo com o clamor ali de Moisés. E ele fala uma coisa interessante depois. Ele diz o seguinte: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço você pelo nome. Então a gente pode estar pensando, puxa, farei o que me pede? Isso é uma coisa grande. Então o que será que Moisés pediria? O que você acha que ele poderia pedir? Ali o patriarca ele sente a oportunidade de pedir qualquer coisa. Poxa, tinha tanta coisa para se resolver, milhões de pessoas ali, ele coordenando, ele poderia falar assim: me dá 1 milhão de pedidos, né, para resolver esse povo, ou então me ajuda nas batalhas que hão de vir, tanta coisa assim, né, tantas guerras que eles tiveram, tanta coisa para alcançar a Terra Prometida nos 40 anos que ficaram ali no deserto. Então era uma dúvida cruel. E Deus havia praticamente terminado com eles para retomar com Moisés, como havia feito com Noé. Se você lembra, Noé, aconteceu o dilúvio, então, segundo a história bíblica ali em Gênesis capítulo 6, Deus exterminou toda a humanidade e recomeçou a humanidade, assim como começou com Adão e Eva, recomeçou com Noé e sua família. E também tinha uma probabilidade aqui de acontecer isso com Moisés, né? Segundo diz aqui o Max Lucado. Mas por 2 vezes Moisés pediu misericórdia ao povo, e 2 vezes a misericórdia foi concedida. Então tá lá em Êxodo 32, do 11 ao 14, e do 31 ao 32, se você quiser ver. E Deus, tocado ali pelo coração de Moisés, ele fala: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E olha que legal aqui o que o Max Lucado fala. Ele diz: mas Moisés precisa de mais um pedido, glória.
entre aspas, né? Êxodo 33:18 diz: peço-te que me mostres a tua glória. Esse foi o pedido de Moisés. Nós cruzamos um limite quando fazemos tal pedido, quando nosso desejo mais profundo não é algo de Deus, nem um favor vindo dele, mas o próprio Deus. Quando nós fazemos isso, nós cruzamos um limiar. Menos foco em nós mesmos e mais foco em Deus. Menos sobre mim e mais sobre Ele. Então se pergunte a si mesmo algo parecido. Por que você assiste ao pôr do sol, ele fala aqui? Por que você vê praias belíssimas? Por que você contempla um arco-íris quando chove? Quando você admira, por exemplo, o Grand Canyon, ele fala. Como nós explicamos todas essas paisagens? Ele fala, é uma beleza, sim, mas a beleza não aponta para a beleza de alguém? Essa beleza dessas paisagens não aponta para alguém? A imensidão do oceano não sugere um criador imenso? É engraçado, né? Minha esposa sempre fala que quando a gente vê coisas lindas, assim, paisagens lindas, ela fala, meu, Deus é perfeito, né? Isso é a prova de que Deus existe, porque realmente é tão maravilhoso, é tão belo, que só pode ter sido feito por Deus. Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, tem que apontar para algo diferente. E Deus responde, ele coloca ali Moisés, né? Deus responde Moisés, ele coloca ele numa fenda e fala o seguinte: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Eu o cobrirei com minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Isso está em Êxodo 33, 20, 22 e 23. Então Moisés ali, ele pediu para ver a glória de Deus. Olha isso aqui também muito bacana, eu acho isso muito interessante que o Max Lucado fala, é um texto um pouquinho grande, mas eu quero ler para vocês. Testemunhas viram, não havia raiva em seus lábios, ou preocupação em seus olhos, ou uma carranca em sua face. Eles viram a glória de Deus no seu rosto. Por quê? Porque Moisés passou um tempo com Deus e quando ele voltou, a glória de Deus iluminava a face de Moisés. Assim como diz lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7, os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Porque ele teve ali uma visitação de Deus, ele teve ali um momento de intimidade com Deus a ponto de falar que Deus falava com Moisés face a face. Lá em Êxodo diz que falava com Moisés face a face. Continuando aqui o que o Max Lucado diz, ele pergunta assim, ele tinha razão para ter raiva, motivo para preocupações? Claro, desafios o esperavam, um deserto de 40 anos de grandes desafios. Mas agora, vendo o rosto de Deus, ele poderia enfrentá-los. Perdoe meu atrevimento, diz Max Lucado, mas não poderia o pedido de Moisés ser o seu pedido? Você tem problemas, olhe para você, vivendo em um corpo que está morrendo, andando por um planeta em decomposição, rodeado por uma sociedade egoísta. Alguns salvos pela graça, outros abastecidos pelo narcisismo. Muitos de nós vivendo ambas as situações. Câncer, guerra, doenças. Não existe problema pequeno. Um Deus pequeno? Não, obrigado. Você e eu precisamos do que Moisés precisou. Uma espiada na glória de Deus. Tal visão pode mudá-lo para sempre. E eu estou totalmente de acordo com isso. Acho que isso é totalmente verdade. E para finalizar aqui esse capítulo, o Max Lucado, ele conta uma história de quando ele tinha 9 anos de idade, foi o primeiro funeral que ele participou, e o tio Buck dele tinha morrido, e ele via ali as pessoas desesperadas, e a mão dele suava frio, porque aquele momento era conflitante para ele. Ele falava que o coração batia, parecia uma batedeira, né? Parecia uma máquina de lavar, batendo ali, ele falou uma secadora de roupas, na verdade, parecia um tênis ali numa secadora de roupas, e ele estava totalmente aflito e ele não sabia para onde olhar. Ele via as tias desesperadas, ele via o tio no caixão, até um certo momento em que ele olhou para cima e viu o seu pai, né, o pai físico mesmo. E ele virou o seu rosto, o pai virou o rosto em direção e falou: filho, tá tudo bem. Ele fala que o pai dele colocou a mão assim na perna dele e falou: filho, tá tudo bem. E ele entendeu aquilo. Ele falou: olha, por mais que não pareça estar, eu sabia que de alguma forma estava tudo bem, porque meu pai me disse. Por mais que a família continuava lamentando, o tio continuava morto, mas o pai, quando diz no meio de tudo isso que está tudo bem, já é o suficiente. Então naquele momento ele percebeu algo, ele podia olhar ao redor e encontrar um medo, mas olhar para o pai e encontrar fé. E foi isso que Moisés falou.
ele escolheu o Pai, ele escolheu o rosto do Pai, e assim também Moisés fez. Então ele nos encoraja também a fazermos o mesmo, olhando para Deus, olhando para o nosso Pai e buscando a fé e buscando esse descanso no meio de tantas dificuldades que nós vivemos. Então vamos para as perguntas aqui, para o estudo. A parte contemplando, questão número 1. Quando o nosso desejo mais profundo não é algo de Deus, nenhum favor vindo dele, mas o próprio Deus, cruzamos um limiar. Menos foco em nós mesmos, mais foco em Deus. Menos sobre mim, mais sobre ele. Pergunta A. Qual o seu desejo mais profundo? Como esse desejo é refletido na forma em que você vive? Eu diria o seguinte, como Moisés quando desceu do monte com a sua face resplandecendo a glória do Senhor, esse é o meu desejo como Guilherme, de ser em todos os momentos e em tudo que faço. Não para que me vejam, mas para que vejam o Senhor, pois Ele fez grandes coisas na minha vida. Vivo buscando e colocando em tudo o que faço, buscando ser excelente em tudo, na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional e tudo mais na minha vida. Já a pergunta B é, você já cruzou esse limiar? Explique. Eu digo que sim, já cruzei esse limiar. Infelizmente, existe um velho ditado que diz, não se aprende no amor, aprende na dor. Nós, seres humanos, somos assim na maioria esmagadora das vezes. Todos já passamos por momentos de prosperidade e escassez em todas as áreas da vida, não só digo o financeiro. A prosperidade com Deus é plena. Sem Ele, falta algo. A escassez sem Deus é praticamente insustentável. Com Deus é suportável, mais leve. Quando já passamos por essas duas fases, nós vemos que ambas nele é plenitude. Nos momentos difíceis é paz em meio à guerra. Então entendemos que muito mais do que as coisas dele, ele é o que sacia e torna plena a situação e as coisas dele são lucro. A questão 2 aqui. Você e eu precisamos do que Moisés precisou. Uma espiada na glória de Deus. Tal visão pode mudá-lo para sempre. Pergunta A. Você já deu uma espiada na glória de Deus? Se sim, descreva como e quando você teve essa visão. Eu diria o seguinte, eu não entendo como uma visão, mas como uma vivência, como experiências. Há muitos anos aprendi que na glória do Senhor há todas as coisas. Curas físicas, emocionais, prosperidade financeira, saúde mental, abundância ministerial, realização profissional, sucessos nos relacionamentos familiares e etc. Quando temos contato com essa glória, nós temos experiências palpáveis e visíveis. E essa é a melhor visão possível quando se vê a glória no espelho. Quando você olha no espelho e vê a glória. A questão B. Por que uma espiada na glória de Deus deveria mudar alguém para sempre? Porque as experiências nos mudam, eu diria, Guilherme. Por exemplo, as experiências ruins, quando contadas a nós, são infinitamente imensuráveis em comparação a quando se vive. Então é fato isso, né? Quando a gente vive é muito maior do que só quando a gente ouve de alguém. A parte refletindo, ele fala a primeira coisa, leia Êxodo 32, do 12 até o capítulo 34, verso 10. E a primeira pergunta, que instruções Deus passa para Moisés em 34, do 1 ao 4? Como essas instruções aguçam a percepção de Moisés de que algo está para acontecer? Eu digo o seguinte, Moisés já sabia do que Deus queria escrever, pois eram as mesmas palavras escritas da primeira vez. B. Como Deus se descreve em Êxodo 34, do 5 ao 7? Como os atributos a que ele dá nome contribuem para a sua glória? Eu digo, Deus de compaixão e misericórdia, lento para a ira, cheio de amor e fidelidade, perdoador do mal, rebeldia e pecado, contribuem total, pois na glória do Senhor há todas as coisas, como eu já disse numa resposta anterior. A questão C é, como Deus responde ao último pedido de Moisés em 34:10? Isso deveria nos encher de esperança ou de medo? E por quê? Com amor e fidelidade. Eu digo, né? Nos enche de esperança. Moisés foi fiel ao Senhor e o Senhor a Moisés. Moisés cruzou o limiar quando não aceitou que o Senhor enviasse o anjo no lugar dele. Moisés queria somente o próprio Deus como vinha sendo. Deus disse que faria em favor de Moisés, pois ele não quis só as mãos do Senhor, mas quis o Senhor mesmo. A questão número 2, leia 2 aos Coríntios, capítulo 3, do verso 7 a 11. A pergunta A. Como Paulo compara e contrasta o ministério de Moisés com o ministério do Espírito?
Antigamente, na base da lei, ou seja, para a morte, porque nenhum homem, exceto Jesus Cristo, jamais conseguiu viver puramente, né, sob a lei, já hoje o ministério do Espírito, ele é vida. Pergunta B, de que forma o ministério de Moisés era um ministério que trouxe condenação? Como diz no verso 9. Se o ministério condenava os homens, como podia ser tão glorioso? Eu digo que trazia condenação porque viviam dentro de uma lei. Hoje nós vivemos na graça e porque não havia um intermediador entre Deus e os homens. Era glorioso porque o Deus da glória estava com aquele povo e manifestava sempre. E a pergunta C e última, por que o ministério do Espírito ofuscou o ministério de Moisés, dos versos 9 ao 11? Eu digo, um era para a morte e o outro era simplesmente para a vida. Bom, então finalizamos aqui essa parte de hoje da review, o capítulo 1 e 2. Na próxima semana nós continuaremos a partir do capítulo 3. Eu tenho gostado muito desse livro e eu espero que vocês também gostem, tá bom? Um beijo no coração de todos e Deus abençoe.